Bom dia, graça e paz aqui. Hoje, 1 de outubro de 2021, eu passo aqui com vocês para vos deixar um desafio. Será que o vai aceitar? Então, em que é que se baseia este desafio? Para lhe deixar, então, assim, eu tenho que lhe fazer uma pequena explicação. De onde? Da palavra de Deus, claro, só podia ser. Então, quero falar consigo um pouco sobre quem? Sobre o pregador. E quem é este o pregador? O pregador é o mesmo autor do livro de Eclesiastes. E então, nós não poderemos dizer exatamente quem é o pregador, mas pressupõe-se que é o rei Salomão, por causa daquilo que ele fala em alguns versículos deste mesmo livro. Como, por exemplo, quando ele diz, palavra do pregador, no capítulo 1, versículo 1, filho de Davi, rei de Jerusalém. Ou, no versículo 12, eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. E assim mesmo, também, como quando ele diz que é um versículo-chave aqui para este desafio, aqui no versículo 13, que ele diz, apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria. Amém? Mas ele também aqui no 17, isto é muito bom nós conhecermos a palavra, meus amados, e para os nossos desafios de cada dia. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber que é loucura e o que é estultícia. Então, amado irmão, porquê que pressupõe-se que o pregador, e porquê pregador? Porquê que chegamos a estas conclusões? Porque lá a palavra Eclesiastes, ela é uma transliteração da tradução grega do termo hebraico, amém? Kohelet, que significa aquele que reúne a comunidade da aliança, mas que é tradicionalmente traduzido então pelo professor ou pregador. E o próprio autor do livro de Eclesiastes, ele então, aqui neste versículo 1 e no versículo 12, como nós vemos, ele se autitula como pregador. Amém? Então, mas chegamos aqui então à conclusão que se calhar então é mesmo o rei Davi, o rei Salomão. E porquê? Porque lá no livro de 1 de Reis, no capítulo 3, nós vemos que o rei Salomão, ele teve um sonho e Deus apareceu-lhe nesse sonho. E o que é que Deus lhe perguntou? Aqui no versículo 5 do mesmo capítulo de 3 do 1 de Reis, diz-nos assim, em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. E se você for ler aqui até o versículo 10, o que Salomão pede a Deus é exatamente isso, sabedoria e conhecimento entre o bem e o mal, ou entre as palavras, discernimento. E isso foi agradável ao Senhor, diz aqui no versículo 10, estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E olhem o que é que Deus lhe diz, já que pedistes esta coisa e não pedistes longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pedistes eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre reis por todos os teus caminhos. Amém? Então, Salomão foi sábio no que pediu. Ele não pediu para os seus deleites, ele pediu algo de muito importante e que agrada ao coração de Deus. Mas também Deus o exorta. Aqui no verso 14 de 1 de Reis, capítulo 3, para que vocês não vejam que é tudo fácil, tá? Então diz assim, também até o que não, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos. Portanto, nós temos que verdadeiramente andar nos caminhos do Senhor, guardar os seus estatutos
e os seus mandamentos. Para além disso, nós ainda temos que ser ouvintes da palavra, mas também praticantes. Não basta ser ouvintes, nós temos que ser ouvintes e praticantes. Por isso eu venho lançar um desafio nesta manhã. E qual é esse desafio? Ele aparece-nos exatamente aqui, neste desenhinho, neste post que eu preparei aqui atrás de mim, amém? Que diz assim, então, aqui que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 2 e no versículo 13, que diz assim: então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Então, meus amados irmãos, qual é o desafio de hoje? O seu desafio para hoje, o meu desafio, sim, porque eu estou a lançar um desafio para nós. O nosso desafio é buscar a Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, porque todo o mais, assim como foi com Salomão, nos será acrescentado. Então hoje convido a fazer uma oração ao nosso grandioso Deus, ao nosso grandioso Abba Pai, clamando por mais sabedoria, por mais conhecimento, mas lá está, ser ouvinte da palavra, buscar a face de Deus em oração, buscar conhecimento na palavra do Senhor, na verdade que ela é vida. Amém? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a verdade é a palavra, porque Ele disse lá em João 1 que Ele é o Verbo e o Verbo se fez carne. Ele é a palavra. Então, se nós buscarmos conhecimento na palavra, nós vamos buscar sabedoria, porque Jesus, Ele é a própria sabedoria. Vão lá ler em Provérbios, também um livro escrito pelo rei Salomão, o rei da sabedoria, aquele que se encheu de sabedoria do alto. Amém? E este livro de Eclesiastes, ele fala exatamente no homem sem Deus. Então, o homem sem Deus, tudo é vaidade, meu amado irmão. De que lhe aproveita você ter grandiosas coisas. Vá lá ler o capítulo 2 daqui do livro de Eclesiastes. Tudo é vaidade. Mas sabe o que é que não é vaidade? É nós buscarmos, em primeiro lugar, o reino dos céus e termos no nosso coração o tesouro do céu. Porque esse tesouro, ele não se corrompe, ele não se destrói, ele não apanha ferrugem. Então é disto que nós temos, o desafio de hoje é este, é buscar esta sabedoria, este conhecimento da palavra do Senhor. Para quê? Para que nós possamos então ter este entendimento, este que está aqui escrito, bem aqui acima da minha cabecinha, para nós buscarmos este entendimento, como Salomão teve, que a sabedoria, ela é mais proveitosa do que a estultícia. Meus amados irmãos, o que é a estultícia mesmo? É aqueles doidinhos, não é? Aqueles que não querem saber nada, que não é só por andar. Então vamos buscar esta sabedoria e vamos saber e perceber também que a luz, e quem é a nossa luz? A luz do mundo é Jesus Cristo, é mais proveitosa do que as trevas. Medite neste desafio e se sentir no seu coração, busque a Deus imediatamente e busque por sabedoria, em nome de Jesus. Um dia abençoado e um beijinho no vosso coração.